Aqui você encontra o sistema completo para a gestão documental e tramitação do processo administrativo. Temos um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização. Com ele é possível comprovar a execução da despesa pública. São ferramentas que realizam o ato administrativo de acordo com o que determina a lei. Acesse salimar.com.br. Nesta videoaula, como foi anunciado, nós vamos demonstrar como é que você cadastra no sistema os contratos oriundos tanto de procedimentos licitatórios como os contratos oriundos de contratação direta. Para efeito de organização do sistema, esse acesso tem que ser feito por algum usuário vinculado à Comissão Permanente de Licitação ou setorial de contratações, né, na ótica da nova lei de licitações. Então, veja só, quando você acessa o sistema e que aparece a área de trabalho da Comissão Permanente de Licitação, o menu de navegação ele tem 5 opções: trocar usuário, motivação, os cadastros de fornecedores, prestadores e locadores e a opção procedimentos. É aqui nessa opção procedimentos que está o cadastro dos contratos, tá? Mas o nome é adjudicar licitação ou adjudicar contratação direta. Essas outras opções são outras funcionalidades. Nós vamos focar aqui nesta videoaula nestes dois cadastros aqui, ó. São dois procedimentos que nós vamos fazer. O cadastro com os contratos oriundos de licitações, tá? E os contratos oriundos de contratação direta. A palavra adjudicar é um termo, vamos dizer assim, jurídico, onde diz que você está vinculando ao vencedor da licitação o objeto vencedor. Então, quando a gente fala adjudicar a licitação, é criar um registro do sistema, identificando o procedimento licitatório, no caso de adjudicar a licitação, ou o procedimento da contratação direta, com fundamento em dispensa ou inexigibilidade, né? E aqui é que nós vamos fazer todo esse procedimento, informando o vencedor, qual foi o procedimento, e adjudicando a este vencedor, né, vinculando a este registro desse contrato, os itens que ele ofertou proposta comercial e que foi vencedor. Você pode ter uma mesma licitação com várias adjudicações diferentes, tá? Então, é essa a explicação inicial que nós temos. Então, vamos inicialmente, no próximo bloco, demonstrar o cadastro de uma adjudicação, ou seja, que a gente chama num paralelo do contrato, né, de uma licitação. Então, aqui nessa imagem nós já temos várias, que é uma base de dados de exemplos, e para isso você vai clicar aqui na opção novo, mas vamos fazer isso no próximo bloco. Tendo clicado na opção novo, a tela do navegador é atualizada e você vai ter esta imagem que você está
agora visualizando na videoaula, com um formulário cujo título, às vezes eu chamo de formulário, quando eu falar formulário eu estou me referindo a esses campos que tem para serem preenchidos. E eu chamo de quadro 1, especificação da licitação. Tá? Então aqui nós vamos especificar a licitação que deu origem a este contrato. Tá? E quando nós gravarmos ele, ele vai criar um número, cujo a gente chama de o ID do contrato. Mas isso você vai aprender naturalmente à medida que for trabalhando. Então, veja só, vamos preencher esse formulário. O primeiro campo deste formulário é o campo adjudicado. O interessante desse campo é que para que você encontre a empresa, pessoa jurídica ou a pessoa física vencedora, né, desse procedimento licitatório que você está registrando, é preciso que ela esteja nesta lista. Você não pode inserir um nome aqui qualquer, você tem que localizar ele nessa lista. Para que ele esteja nesta lista, tá, é preciso que ele tenha sido previamente cadastrado no cadastro de fornecedores, prestadores e locadores. Ou seja, aqui essa lista é o resultado. Eu vou clicar aqui no botão voltar e vou clicar aqui em principal. Bom, ali são todos os registros que existem entre cadastro de fornecedores, prestadores e locadores. Tá? Então, procedimento, adjudicar a licitação, novo. Tá? Então, aqui está todos que foram cadastrados no cadastro de prestadores, fornecedores ou locadores. Tá certo? Então, como a título de exemplo, nós vamos selecionar aqui essa empresa aqui. É só para o nosso exemplo. No campo licitação, você vai colocar uma informação para ser o título desse contrato, para que as pessoas nas secretarias, nas unidades administrativas, quando estiverem querendo localizar este registro que nós vamos fazer agora, elas tenham um título que seja intuitivo. Por exemplo, aqui foi um pregão eletrônico, então você bota PE, número, aí vamos que a gente usa aquele sistema 001/2022, tá? Pelo menos aqui a gente já identifica o pregão. Mas muitas vezes as pessoas gostam de identificar pelo número do contrato. Então, vamos dar, acrescentar mais, contrato. Para não ficar muito extenso, eu posso abreviar CNT, número. Digamos que este também seja o contrato. Não vamos botar um não, vai ficar muito parecido. Vamos botar aqui é o 003/2022. Tudo aqui é hipotético. E por último aqui, nós vamos dizer que, digamos que esse contrato seja o contrato para aquisição de material de limpeza. Pronto. Ó, como ficou sugestivo. Né? Não se preocupe com mais nada. Primeiro, identifique o procedimento licitatório, né? O contrato e, de forma resumida, o objeto do contrato. Porque lá, na hora de fazer uma solicitação, aparece esse título, né, da solicitação e vai aparecer também a razão social ou o nome, né? Se for pessoa jurídica, a razão social, se for pessoa física, o nome, certo? Então, essas duas informações aqui é importante, né? Principalmente esse campo licitação, que é o título pelo qual ele vai ser conhecido dentro do sistema. O campo objeto, você aqui faz um copiar-colar. Vai lá no contrato, do jeito que tiver escrito no contrato o objeto ser
reproduz aqui. Digamos que lá no contrato diga da seguinte forma: aquisição de material de expediente para a manutenção da limpeza e higienização das instalações das repartições públicas. Aqui você bota exatamente do jeito que está lá em objeto. Eu digitei porque não tinha pego, certo? Veja só, outra observação importante. Existem campos, o título do campo, que está em negrito precedido de um asterisco. São campos obrigatórios, ou seja, se você tentar clicar no botão incluir, ele não vai gravar. Ó, veja que eu preenchi o adjudicado, a licitação e o objeto, né? E não preenchi mais nada para baixo. Esse campo, tipo de execução é obrigatório, esse recebimento é obrigatório, data do início do contrato é obrigatório e data final do contrato é obrigatório. Se eu tentar gravar agora, ó, ele não gravou, porque ele identificou os campos obrigatórios que não foram preenchidos. Entendeu? Então, a preocupação é preencher esses campos. Ok? Aí você diz, e para que serve o campo observação? Ele não é obrigatório, mas qual a finalidade dele? A finalidade desse campo de observação é para que a gente vá registrando as alterações contratuais. Por exemplo, foi feito o aditivo, aí você bota aqui. Aditivo número 1 de uma data qualquer, dia, mês e ano. Tá? E aí, você diz o que foi o objeto da alteração. Entendeu? Então, no primeiro momento, ele não vai ter nada, por isso que ele não é obrigatório. Mas depois, à medida que for sendo executado o contrato, poderá haver alterações, aditivo, poderá haver suspensões, poderá haver notificações, poderá haver multa, pode haver o cancelamento do contrato, muita coisa para você. E aqui a finalidade é essa. Por quê? Porque esse campo aqui não tem limite. Você vai botando e ele vai gravando. O próximo campo é um campo obrigatório, tipo de execução. Nesse campo você tem 3 opções, você tem que marcar uma delas. Se é serviço, se é compra ou se é locação de veículos. Tá? Serviço é quando o objeto do contrato é uma obrigação de fazer. Tá? Então, se é uma obrigação de fazer, é um serviço. Se é uma obrigação de dar alguma coisa à prefeitura, é uma compra. Tá? E locação de veículos é específico. Quando for locação de veículos. Se for locação de imóvel, você marca serviço. Porque a lei de licitações, até hoje, ela não faz distinção entre uma locação e um serviço. Ela, para questões, não é nem da lei de licitação, é para a questão da lei 4320. É a lei que rege as normas contábeis da administração pública. Não existe separação lá na lei de licitação, no orçamento, né, na classificação contábil, não existe serviço, compra e locação. Na classificação contábil só tem serviço e compra. Então, você considera a locação de imóvel, tá, como qualquer locação de imóvel como um serviço. A única diferença de locação é quando for locação de veículos. Por quê? Porque tem uns procedimentos de emissão de ordem de execução de serviço diferenciada, certo? Então, no nosso caso aqui, nós estamos falando em aquisição de material de expediente. Aquisição de material de expediente é obrigação de dar ou de fazer? Ninguém, assim, é contratado para fazer material de expediente, né? É obrigado para dar à prefeitura o material de expediente que ela precisa. Então,
é uma compra. Se você tiver dificuldade nessa classificação, se é um serviço ou uma compra, lembre disso. Obrigação de fazer serviço. Obrigação de dar compra. O preço de recebimento é outro parâmetro que tem que ser obrigatoriamente preenchido. Por quê? Porque isso vai influenciar no ato administrativo que a gente chama recebimento do objeto. Então você tem que dizer se o preço que vai ser pago pela aquisição do bem ou pela prestação de serviço, se é baseado no preço vencedor, é quando a licitação teve a forma de julgamento pelo menor preço. Então seria preço vencedor. Preço variável é o caso de combustíveis, o gás de cozinha, o combustível mesmo, gasolina, diesel. A maioria das prefeituras faz a licitação com preço variável, ou seja, todo mês vê o preço médio ANP e paga. Então, o preço que vai estar registrado aqui no item, ele inicialmente pode até ser igual ao do primeiro mês, mas do segundo mês em diante ele vai variar, porque a gente tem aumento de combustível constantemente, então aí é baseado numa tabela de preço da ANP. Então você marca preço variável. E tabela de preço são as licitações que são baseadas em tabelas específicas. Vou dar um exemplo. Material de construção. O pessoal não resista, não faz uma licitação relacionando todos os itens de construção civil que se torna inviável. Não sei quantos mil itens tem os materiais de construção civil. Então eles fazem a licitação pela tabela SINAP e quem dá o maior desconto na tabela SINAP é vencedor. Então, quando for esses casos de maior desconto em cima da tabela de preços, acontece também com manutenção de veículos, manutenção de motocicletas. Tá? Então, quando for a forma de julgamento da licitação for o maior desconto em cima da tabela de preços, medicamentos também acontece, você marca a tabela de preços. Nesse nosso caso aqui, nós vamos marcar preço vencedor, porque uma licitação de material de expediente, o julgamento dela é pelo menor preço. A gente diz o material que quer, há um preço de referência, e o vencedor, geralmente pregão eletrônico, é aquele que oferta o menor lance. Esse outro item aqui, embora ele não esteja marcado em negrito, nem tenha uma preço de asterisco, não tem como você fugir dele, porque se você deixar como está, todas as unidades administrativas, esse contrato vai ser visível para todas as unidades administrativas. Ah, mas esse contrato aqui, um exemplo, né? Vamos dizer assim, outro exemplo hipotético, é merenda escolar. Então, se é merenda escolar, você vem aqui e diz, não, só quem precisa ver a contratação da merenda escolar é a educação. Então, você deixa marcado Secretaria da Educação. Ah, mas isso aqui é material de expediente, qualquer material de limpeza, no caso. Eu acho que eu falei aqui equivocadamente em algum momento em material de expediente, material de limpeza. Aqui é material de limpeza. Todas as unidades vão solicitar material de limpeza. E eu não quero lotear essa licitação, nem quero departamentalizar. Vai ser, qualquer um pode vir a essa licitação e pode solicitar material de limpeza. Então a gente deixa marcado todas as unidades administrativas. Tá? Lembrando que nesse caso de lotear uma licitação ou departamentalizar, nós temos dois institutos distintos. Nós temos o Instituto do Instituto Perfeito das Técnicas que foram utilizadas na gestão desse sistema. Nós temos dois termos que a gente usa, o termo lotear e temos o termo departamentalizar. O termo lotear é quando a gente faz vários contratos. De um mesmo contrato, a gente fraciona ele, digamos que fosse educação, saúde, assistência e o resto da prefeitura. A gente lotearia da seguinte forma: faria um contrato com um quantitativo para saúde, um contrato com um quantitativo para educação, outro para assistência, outro para a prefeitura. Tá? Seriam contratos com as mesmas informações, mas com secretarias diferentes. Tá? E temos a departamentalização, que é outro instituto que nós temos, que a gente lança a licitação uma única vez e departamentaliza. Ou seja, a gente atribui uma quantidade para cada setor. É uma técnica mais complexa, mas a gente tem essas duas técnicas.
Isso aí a gente vai ver na hora que for necessário. A data da homologação não é obrigatória. O número da ata e o número do contrato, apesar de não ser obrigatórios, ele é muito importante que você registre. Por quê? Porque se você registrar o número da ata e registrar o número do contrato, em todo documento que for emitido através desse sistema Sincomp, sairá o número da ata ou o número do contrato. Se tiver os dois, o número da ata e o número do contrato. Quer dizer, isso fica fácil de você manusear o processo. Não é obrigatório, mas eu oriento que você preencha. A data do início do contrato é obrigatório, não tem como, porque é baseado nesse período, né? O período que vai da data do início do contrato à data do final do contrato, que a gente chama de vigência do contrato, que o contrato aparecerá ou não para execução. Ou seja, pode ser que alguém ligue para o setor da CPL, né, Comissão de Licitação ou Setoria de Contratações, e diga, olha, o contrato tal antes eu via, hoje eu não estou mais vendo. Se ele se expressar dessa forma, pode ser porque passou a vigência dele. Até ontem ele estava vigente, não está mais, não aparece. A mesma coisa, se hoje é 14 de março, e eu botar aqui que esse contrato é a partir de 20 de março, tá? Como está aqui, ó, 20 de março, tá? Mesmo que eu grave esse contrato, ninguém verá ele enquanto não chegar o dia 20 de março, entendeu? Então, a visualização do contrato nos atos administrativos para a solicitação de execução desse contrato depende dessa vigência. Então, pode ser que esteja registrado, mas não esteja aparecendo. Pode ser que a vigência ainda não começou ou que a vigência já se expirou. Tá? Então, é importante que você informe essas duas datas. Tá? Prazo de entrega. Esse campo prazo de entrega, ele é mais gerencial, tá certo? Se você botar aqui um prazo de entrega, todas as ordens de execução de serviço e todas as autorizações de compra já vai ser preenchida automaticamente com o prazo de entrega. Tá? Porque muitas vezes você não coloca o prazo de entrega e o fornecedor se acha no direito de entregar quando quer. Então, se você colocar... Agora, mesmo que você coloque esse prazo de entrega aqui como uma sugestão padrão, ele pode ser alterado na hora da emissão da autorização de compra ou ordem de execução de serviço, tá certo? Da mesma forma, se ele não for colocado aqui, lá também na hora da autorização, da emissão da autorização de compra ou ordem de execução de serviço, pode ser informado pelo setor. Mas entenda, quando você tem uma prefeitura que ela tem muitos contratos, é humanamente impossível que a pessoa responsável pelo setor que emite as autorizações, né, e as ordens de execução, ela lembre do prazo de entrega de cada contrato. Né? Aí a gente está querendo, sendo até injusto. Então, é melhor que você coloque aí, né, já preencha previamente esse prazo de entrega e quando a pessoa do setor competente for emitir a autorização de compra, a autorização de serviço, não vai ter essa preocupação, vai estar preenchida. Ela pode, em um caso específico, alterar aquele prazo por alguma razão, mas de momento, entendeu? Então, assim, é bom a gente... a finalidade desse sistema é justamente disponibilizar essas informações de forma democrática, tá? E que o conhecimento de um servidor ele passa para o outro. Né? Então, assim, não precisa que todo mundo saiba das coisas de imediato, mas que todo mundo compartilhe o que sabe com os outros. Então, no fim, nós vamos ter um ganho de produtividade muito grande, porque quando tudo que se sabe individualmente é compartilhado com todos, todos adquirem mais conhecimento e assim toda a estrutura ela é beneficiada. Bom, com essa informação a gente conclui aqui, tá certo? As informações que devem ser cadastradas. Agora entenda, esse aqui é o quadro 1, especificação da solicitação. Quando a gente terminar de gravar este quadro aqui, ele vai nos abrir agora um segundo quadro, que é o quadro para a gente inserir os itens que foi adjudicado a esse contratado, entendeu? Primeiro eu faço, a gente chama de cabeçalho, o cabeçalho aqui do contrato. Eu disse de forma geral os detalhes do
contrato, ou seja, são as especificações do contrato oriundo de uma licitação. Gravado isso aqui, aí nós vamos para o segundo passo, que é inserir os itens adjudicados a esse contratado. Tá? Então eu vou clicar aqui agora em incluir, tá certo? Tá? Gravei. Olha, aqui, ainda não vamos olhar para esse quadro 2 não. Vamos nos concentrar aqui. Olha, agora está tudo gravadinho. Ó. Tudo gravadinho. E eu vou dar uma pausa aqui. E no próximo bloco eu vou explicar esses botões. Salvo o registro, nós verificamos que as informações obrigatórias estão preenchidas e que agora nós temos, ao invés de um botão, aquele botão cujo título era incluir, nós temos 3 botões. O botão alterar, o botão desbloquear e o botão duplicar. Através do botão alterar, você pode fazer a manutenção desse cadastro, né, desse formulário. Essas informações que eu chamo de especificação da licitação. Tá? Através do botão desbloquear, você vai permitir que as unidades administrativas vejam esse contrato. Porque assim, quando você está trabalhando, ela está bloqueada, tá? Para não permitir que ninguém solicite a execução desse contrato sem que você tenha concluído o trabalho que precisa. Ou até mesmo, houve um aditivo aqui de reequilíbrio econômico, o aumento de preço. Então você bloqueia a licitação para que ninguém peça a execução dela enquanto você não lançar os valores, né, fazer a correção dos valores que foram atualizados. Então existem várias razões que você pode bloquear momentaneamente o contrato. E é através deste botão. Duplicar é o botão que a gente usa para duplicar o registro desse contrato. Ele vai fazer uma cópia, ou chama um clone, de tudo que está nesse registro, com um novo ID. Né? Olha que esse aqui tem um ID 656. Se eu clicar em duplicar, ele vai criar um outro registro igual a esse com o número 657. E o botão gravar é se eu fizer alguma alteração aqui, eu vou clicar no botão gravar. Esta é a explicação dos botões que aparecem depois que você grava o registro da especificação da licitação. Depois de ter gravado a especificação da licitação com vistas ao registro do contrato, né, para que se possa proceder à execução contratual, agora nós temos que incluir os itens que foram adjudicados a esse contratado, né, de acordo com os itens que ele ganhou. Então, deve ter ou na ata de registro de preço ou no contrato uma planilhazinha onde tem os itens atribuídos ao contratado. Você vai utilizar esse quadro 2, especificação dos itens atribuído ao adjudicado. Os campos inicialmente estão bloqueados. Você clica no botão incluir novo. Esse primeiro campo é o lote item, ou lote ou item. Eu oriento que você numere ele da seguinte forma: 001. Se você numerar sem esses zeros à esquerda, dependendo do número de itens, ele vai tirar da ordem. Então isso aqui fica uma dica. O próximo campo é a descrição do objeto. Você vai colocar do jeito que está lá no contrato, na planilha, na ata de registro de preço.
Eu vou dar aqui, supomos que tenha lá desinfetante. Aqui o ideal é você fazer um copiar-colar. Copia lá, cola aqui. Desinfetante, embalagem, 5 litros. Aqui é só para a gente preencher, viu? Não leve em consideração o que a gente está descrevendo aí. Fabricante ou marca, veja que o campo não está em negrito precedido de asterisco. Ele não é obrigatório. Aí digamos que tem a marca, é da Bombril. Unidade de medida são as unidades de medida. Metro, litro, pode ser caixa. Existe uma unidade de medida convencionada no Brasil, que é universal, que é unidade. Ou a forma abreviada, UND. E digamos que são 100 unidades desse produto. Olha, o 1, preste atenção onde está a vírgula. Aí é 10. Agora aí é só 1, porque a vírgula está depois do 1. Aí é 10. Agora é 100. Então preste atenção. Nós temos uma videoaula só ensinando sobre essa questão da separação do centavo na moeda brasileira e às vezes aqui em alguns casos na quantidade e no valor. Existe uma certa confusão porque existem quantidades que são com 3 casas decimais, que é o caso do combustível, e a gente tem uma videoaula específica, tirando todas as dúvidas sobre onde está a vírgula. Vamos dizer que o valor unitário dessa peça, dessa unidade de desinfetante com embalagem com 5 litros seja R$ 11,50. Então veja sempre onde está a vírgula. Vamos clicar no botão gravar. Uma vez que gravou, vamos rolar a tela e ele criou agora o item 3, itens adjudicados, ou seja, tudo que eu for incluindo aqui ele vai relacionar aqui. Ao final, esse quadro 3, o total aqui, ó, valor total dos itens, tem que ser igual ao contrato. Se esse valor aqui total não ficar igual ao contrato, houve algum erro. Ou erro na digitação, ou erro na maneira da gente inserir. Porque tem uns contratos que são bem complicados, a gente tem que fazer umas adaptações. Tá? Nesse quadro 3, você pode excluir um item, se você acha que errou por alguma razão, e também pode alterar o item, tá? Você altera clicando aqui, você exclui clicando aqui. Não precisa a gente fazer essa demonstração não, para que não fique tão longo como o primeiro bloco. Outra alternativa, tá? Sim, aqui ele acrescentou o quadro 4, mas o quadro 4 é motivo de videoaulas específica, que é o registro dos aditivos. E nós temos aqui por final, quando você terminar de botar todos os itens, esse quadro 5, vincular arquivo no formato digital PDF. Nós também temos uma videoaula específica ensinando você a colocar uma cópia do contrato vinculado a esse registro do contrato, porque isso é muito importante. Porque quando se está fazendo a solicitação da execução contratual, muitas vezes precisa de anexar uma cópia desse contrato ao processo, ou mesmo consultar o contrato por alguma dúvida. Então, se você vincular uma cópia do contrato mesmo, tá? O instrumento contratual, então ele vai estar disponível para todos os usuários do sistema. E aqui você vai repetir o que fizemos agora, quantas vezes for necessária com os outros itens, tá? E se você quiser não digitar, tá certo? Não digitar, também pode fazer, não digitar nada. Desde que não tenha nenhum item ainda inserido, eu vou apagar aqui para você ver, ó, tá? Eu apaguei o item, tá? Então você tem aqui, ó, se não tiver nenhum item inserido, ele lhe dá essa opção, importação dos itens atribuídos adjudicados. Você clica aqui, e aqui tem um tutorial ensinando passo a passo como você deve configurar uma planilha do Excel, tá, para que ele importe. Ou seja, ao invés de você digitar um por um, ele vai importar de uma planilha do Excel.
Você clica aqui, eu vou clicar, ó, ele vai abrir aqui, ó, e nós temos um tutorial ensinando como deve ser essa planilha para que ele faça a importação. Aqui nós encerramos nossa videoaula. É importante que você assista ela com atenção e as dúvidas vão ficar bem mais fáceis. É só entrar em contato conosco e nós tiramos as dúvidas que possam ainda persistir. Muito obrigado a todos e fico aguardando o contato de vocês.